voltamos com o programa Odonto Prime. Nesse bloco, eu vou apresentar para vocês um caso aí de reabilitação também com uma prótese tipo protocolo no arco superior. Então, um pouquinho diferente de tudo que a gente vem apresentando para vocês, isso aqui acontece o seguinte. Esse paciente, então, já é um paciente nosso da clínica já de alguns bons anos, e ele, então, aqui nesse caso, já está fazendo uso de uma prótese tipo protocolo superior. Então, essa prótese quer dizer o seguinte, que ele tem uma reabilitação fixa sobre implantes. Mas o que a gente está percebendo aqui e o que está lhe incomodando nesse momento? Eu vou fazer um comparativo para vocês dessa foto com a seguinte. Esse trabalho ele tem aqui já 5 anos aproximadamente e a gente está vendo aqui um severo desgaste já nesses dentes em função de, logicamente, do bruxismo que ele tem e em decorrente, aí, logicamente, sempre que vem de fundo emocional. Então, às vezes, a pessoa está passando por algum tipo de situação e, uma certa forma, para poder descarregar energia, e ninguém é bobo ficar dando aí soco em ponta de faca, a pessoa, então, acaba forçando os seus dentes. Como nesse caso aqui em específico, ele tem os seus dentes inferiores, e aí a gente também já fez uma reabilitação nele no passado com implantes individualizados inferiores, ou seja, ele tem bastante força na parte inferior. E aí acaba descarregando tudo isso aí na parte superior, então que acaba criando esses pequenos desníveis. Essa aqui é a prótese dele concluída na mesma época. Então, como a gente pode comparar de quando ele terminou esse trabalho lá, alguns bons anos atrás, e que estágio então ele se encontra hoje? Assim, ó. Então a gente percebe aqui, logicamente, um desgaste muito grande por atrito, e aí a gente percebe, logicamente, a severidade porque acaba desgastando e bastante. Às vezes o paciente nem percebe isso, então que ele não consegue, não, mas eu não sei quando, eu não sei que horas, eu não sei como, e a gente então às vezes tem esse tipo de diagnóstico para poder passar a partir dessas imagens, logicamente mostrando para ele diretamente em boca o como que é esse encaixe desses dentes e como é mesmo esse movimento que ele está fazendo. E aí a gente testa isso e percebe mesmo. Ocorre dessa maneira, com esse tipo de movimento e que gera essa situação. Mas para comentar também que isso não é comum. Não, né, de isso jeito é uma nenhum. Coisa, a gente resolveu mostrar porque realmente é um caso bem atípico. Isso mesmo. Porque essa prótese, elas duram muito tempo e no caso dele, em poucos anos, ele realmente por conta de problemas emocionais e outros problemas e também falta de manutenção, porque essas próteses elas precisam de uma manutenção, como os nossos dentes, né? Como a gente precisa de limpeza, remoção de tártaro, as limpezas que a gente tem que fazer semestrais, anuais ao dentista, essas próteses a mesma coisa. Tem que fazer as limpezas semestrais, anuais, os controles, e se não for feito vai gerar danos, como nos nossos dentes também gerariam danos. E chega nesse resultado. E chega nesse resultado. Então, só para vocês poderem aí em casa fazer um comparativo, isso aqui é um trabalho que foi concluído há anos atrás, tá? Aproximadamente 4 a 5 anos, e aí a gente chega hoje nessa situação. E bem lembrado que a Morgana comentou, passou às vezes esse período todo sem ser feito nenhuma avaliação ou nenhuma manutenção, o que gera aí, logicamente, esse tipo de situação e, logicamente, o desgaste, logicamente que não, é em função desse problema de bruxismo. Então, é um comparativo bem legal para a gente poder ter aí e até mostrar para vocês como a gente vem guardando e documentando todos esses nossos casos para poder apresentar para vocês aí cada vez melhor, tá? Então, o que a gente fez? Logicamente, a situação que ele está hoje é muito simples da gente resolver, então o fato de já ter os implantes na situação extremamente favorável no que diz respeito à sua posição e nas condições que a gente tem dele, propriamente dito o implante saudável, o contorno gengival perfeito, então facilita e muito. Então até outra coisa, que não seja por esse motivo às vezes a troca, que seja por um outro, por exemplo, quem diz que daqui a alguns bons anos não vão surgir aí outros materiais, outras possibilidades. Então o que a gente pode fazer? O implante, que seria a base, isso a gente não precisa mexer. Então, vamos supor que agora mudou, a cor da moda é outra, o tom é outro, o material é outro, eu posso substituir? Pode. Ou surgir um novo dente, uma nova qualidade de dente. Sempre vai poder substituir. O que importa mesmo são os implantes, tá? Deixa eu passar a próxima foto. Então, como todos os casos, no que a Morgana apresentou no bloco anterior e em todos os outros que a gente vem fazendo, a gente faz então a prova dos dentes para ver se está de acordo, tanto no modelo, logicamente depois a prova em boca. E aqui a gente percebe então, aqui está tudo ok, e aqui a gente percebe que tem um excesso de parece mais cera do que o normal,
que a gente então quer também corrigir e sabe e pode mostrar para vocês como consegue corrigir. Então, acaba subindo aquela região e esses são os detalhes que a gente comentou no bloco anterior. É 1 milímetro, é 1,5 milímetro, é um pouquinho mais, faz aí uma grande diferença no complemento final. Prova dos dentes, então, numa vista bem mais ampliada. Então, olha só, a parte posterior, ó, a gente percebe a necessidade aqui, ó, de fazer a limpeza nesses dentes, logicamente. E os posteriores dele, que ele também, lá no começo, lá no tratamento dele, feito aí há esses anos atrás, foi feito os implantes. Então, ele tinha bastante força já nessa região. E aí acaba descarregando de uma forma errada, em função desses problemas emocionais, tudo nessa parte superior. Então, essa prova aqui, como é que ela está sendo feita? Não mais com uma placa inteira, como se fosse para fazer uma dentadura, mas já é feita diretamente apoiada sobre os implantes. Como ele tinha um implante totalmente sadio, contorno fácil para a gente poder, o contorno gengival em perfeitas condições e o acesso fácil, porque a gente deixou numa condição da sua prótese anterior para o dentista ter um acesso fácil, então meramente a gente abre aqueles orifícios que a gente sempre mostra para vocês que sela, abre eles novamente e faz a moldagem, faz essas provas, tá? Uma vista oclusal, então aqui, pelo simples fato que ele já fazia uso de uma protocolo, então ele tem logicamente a região do palato em excelentes condições, a gente não vê nenhum tipo de problema ali. Seleção da cor, então aqui ele está com a prótesezinha dele antiga, então a gente está selecionando a cor com base na gengiva, então existe uma escala de cores numerada, que é uma nomenclatura, acaba sendo também uma escala universal a partir do momento que o laboratório se utilize da mesma, uma escala do sistema Thomas Gomes, tá? Uma próxima foto, tá? Vamos passar, fazendo a prova para ver o quanto que está aqui desse lábio em repouso, aquela dimensão, a diferença que existe entre estar com o lábio fechado e estar com os dentes ocluídos, existe ali um espaço e esse espaço a gente também consegue manter em qualquer tipo de trabalho, seja fixo ou então removível. Peça que ela então está vindo concluída do laboratório. Então, como a gente já tinha aquelas posições pré-definidas, ficou fácil agora de fazer de novo essa prótese, porque a gente não vai interferir em posição, não precisa acoplar novos componentes, nada disso. A gente só vai meramente fazer novas moldagens para a confecção de todo um trabalho novo, que envolve, logicamente, toda a infraestrutura que tem nesse trabalho, que é uma estrutura metálica, e todo esse revestimento que a gente acaba utilizando aqui. Vindo pronto agora do laboratório, uma vista aqui de frente, tá? Detalhes que o laboratório consegue fazer como se fosse aqui uma linha de continuidade da raiz, um volume que existe ali. Todo esse espaço que a gente cria aqui é em função de que o paciente, na verdade, perdeu. Então, às vezes, em caso, a pessoa imagina, mas por que não dá para ser direto do dente? Porque já houve uma perda muito grande nessa região. Então, para poder compensar e para poder dar suporte e reforço naquela região, a gente tem que lançar mão desse tipo de artifício. Senão, não teria nem como, ou então ficaria uma região extremamente encurtada. Uma vista aqui interna desse trabalho, como a gente sempre lembra e comenta para vocês, essa peça ela vai lá encaixar sobre os implantes passivamente, meramente acoplada. E os parafusinhos, depois que prendem, então existe um torque. Esse torque é feito e é medido a partir de um torquímetro, seria um instrumento odontológico utilizado, que ele está mensurado. Então, a gente vai lá e dá o torque na medida correta que o parafuso também aguenta a pressão dentro do implante, tá? Os implantes. Então, esses implantes aqui são aqueles implantes realizados há alguns bons anos atrás, os mesmos. Então, a gente percebe aqui todo o contorno da gengiva, ok, perfeito, sem problema nenhum. Meramente, então, a gente fez aquela moldagem e acopla aqui a nova prótese, tá? Aqueles encaixezinhos, parafusinhos, logicamente, se prendem aqui. Esses implantes já foram inseridos aí com componentes que são mini pilares, que ajudem muito o dentista, porque acabam sendo mais cônicos e facilita tanto na moldagem como na hora da inserção. E aí a prótese, então, sendo concluída e sendo instalada em boca. Já numa situação já agora totalmente adaptada, encaixada, não tem nenhum tipo de passagem. Às vezes a pessoa tem em casa um pouco de receio, mas será que passa ar? Será que acumula comida, alguma coisa? Não, a gente de jeito nenhum vai deixar nessa condição, porque logicamente a gente sabe que incomodaria na fala e também dificultaria muito com relação à higiene. Apesar que existe, como a gente já mostrou para vocês em outros programas, os instrumentos e os materiais certos para fazer uso. Então, pessoal, a gente está aqui mostrando para vocês o que aconteceu nessa situação de um paciente que já fazia uso de uma prótese. Então, o que acontece? Como é importante a manutenção.
as visitas ao dentista, para que a gente consiga preservar isso por mais tempo, porque esse trabalho aqui tem uma longevidade muito grande, só que o paciente também tem que ter os seus cuidados. Claro, se a gente detecta um bruxismo por algum motivo, a gente instala uma plaquinha temporária, e, enfim, a gente faz o paciente manter esse tratamento. Bem lembrado, né? concluindo, esse caso aqui foi feito.